ainda parece que eu tô falando um pouco grego, é trazer um exemplo super simples. Então vamos supor que eu sou um fabricante de peças, eu fabrico uma peça ali para a indústria metal mecânica ou mesmo para um veículo. E vamos supor que o preço de venda dessa minha peça pronta seja de R$ 500, né? Só que para fazer essa peça de R$ 500, eu utilizo outros bens da economia. Eu utilizo borracha, eu utilizo aço, eu utilizo plástico. E o preço desses insumos dentro da minha peça, né, ou seja, o consumo intermediário de insumos dentro dessa peça é de R$ 200 de todos esses insumos que eu falei. Então, na verdade, eu, enquanto fabricante de peças, estou adicionando na economia um valor adicionado de R$ 300, que são os R$ 500 do preço de venda do meu produto, menos o consumo intermediário de outros bens que eu utilizei para usar. Qual que é a lógica de um IVA, de um imposto sobre o valor agregado? É que eu não pague o imposto sobre o meu preço de venda, que eu pague o imposto, na verdade, sobre o valor que eu estou agregando na economia, sobre esses R$ 300, tá? E aí a maneira mais simples da gente entender como o IVA vai funcionar, né, e já trazer aqui uma grande mudança do IVA para cadeias produtivas, é trazer um exemplo. Então, eu trouxe uma alíquota fictícia aqui de 30% de IVA, tá? A ideia desses 30% nada mais é do que facilitar as contas aqui, para a gente entender como ele vai ser calculado. E uma curiosidade aqui, que depois a gente vai discutir um pouco para frente, quando eu comecei a trazer esse exemplo, se falava de uma alíquota de IVA padrão no Brasil em torno de 22%. E eu falava, gente, ó, tô usando 30 porque é mais fácil da gente compreender as contas, mas possivelmente o IVA no Brasil vai ser 20, 22%. Com toda a regulamentação, com todas as exceções que foram consideradas na reforma tributária, o próprio Ministério da Fazenda já fala de uma alíquota entre 26,5% e 28%. Então, cada vez mais, por conta da regulamentação, a gente se aproximou da alíquota do meu exemplo aqui, infelizmente. Mas a gente vai falar um pouco mais do tamanho dessa alíquota para frente. Bom, vamos usar então, para a gente entender como o sistema vai funcionar, um exemplo super simples de uma cadeia de produção do segmento têxtil. Vamos supor que essa cadeia produtiva ela comece num produtor de algodão. E esse produtor de algodão, ele vai vender o produto dele por R$ 40, mais um IVA de 30%. Ou seja, o imposto do produto que ele está vendendo será R$ 40 mais 30% de IVA, ou seja, mais R$ 12. O preço final do produto, R$ 52. Aqui tem um ponto importantíssimo já para a gente entender como funciona o IVA. Vocês entenderam que o IVA é um imposto que incide por fora? Ou seja, você tem um preço de venda mais o imposto sobre o valor agregado. Então, se a gente considera que esse daqui é o começo da cadeia, né, esse produtor de algodão aqui, ele não tem nenhum fornecedor não tem nenhum consumo intermediário de outros bens para produzir, o preço de venda dele vai ser acrescido globalmente por esse IVA de 30%. E aí, quando a gente chegar na tecelagem, a tecelagem vai comprar esse algodão pelos R$ 52, que são os R$ 40 do produtor mais os R$ 12 de IVA, e vai ter um preço de venda de R$ 60 pela transformação que eles fazem ali no processo de tecelagem. Preço de venda de R$ 60 acrescido de um IVA de R$ 18. Então, o preço final nesse elo da cadeia produtiva, R$ 78. Mas reparem, o que essa tecelagem vai de fato dever ao fisco? Ela vai dever R$ 18 do IVA aqui desse processo produtivo, mas ela vai poder se creditar de R$ 12 que já foram pagos pelo produtor de algodão. Essa é a lógica do IVA. É você pagar o imposto sobre o valor que você está adicionando na economia. Então, os produtores dentro das cadeias produtivas, eles vão poder se creditar do imposto que foi recolhido do elo anterior da cadeia. E aí isso é muito interessante, porque como vai funcionar? Na verdade, a gente vai ter uma ampliação muito significativa nas cadeias produtivas de crédito tributário. Todo mundo vai tentar, né? Todas as empresas tendem a tentar, sobretudo as empresas de maior porte, elas tendem a aproveitar esse creditamento tributário para que elas tenham ali um custo, né? Um custo com impostos menor. E vamos seguir aqui na cadeia produtiva. A gente chega na indústria. Então a indústria vai comprar esse tecido pelos R$ 78. Ela vai fazer a transformação ali desse tecido na camiseta. E essa camiseta ela vai ter um preço de venda nesse elo da indústria de R$ 100, mais um IVA de 30%. Preço final da camiseta na indústria, R$ 130. O que que a indústria deve para o fisco? R$ 30 do elo de cadeia produtiva dele, menos os R$ 18 da tecelagem. Então, essa indústria ela vai poder se creditar desse imposto que já foi pago no tecido
pela tecelagem. E aí, reparem, aqui começa já uma questão muito interessante da reforma tributária, que é a seguinte: para a indústria poder se creditar desse imposto da tecelagem, a tecelagem precisa estar em conformidade fiscal. Ela precisa ter pago esse imposto. Se a tecelagem estiver com o imposto em aberto, o cliente dela, a indústria, não consegue se creditar. Entendam que então a gente vai ter um mecanismo nas cadeias produtivas de autorregulação. É de interesse da indústria que ela tenha um fornecedor em conformidade fiscal. Porque se esse fornecedor não pagar o imposto que ele deve, ela não vai conseguir gerar o crédito tributário que ela teria direito. E aí, a diferença disso é o quê? Ao invés de pagar um imposto de R$ 12, a indústria pagaria um imposto de 30, aproximadamente 3 vezes o que de fato ela poderia se creditar. Dependendo da situação, a gente pode dizer que dependendo da situação do fornecedor, esse elo da indústria pode passar de uma margem positiva para uma margem negativa, por exemplo, tá? E aí a gente chega no fim da cadeia, então a gente chega ali no varejo, né? Essa camiseta chega no varejo por R$ 130 e a loja vai vender ao consumidor final por R$ 200, mais um IVA de 30%, preço final para o consumidor R$ 260. O que que a loja vai recolher, né? Ela vai recolher os R$ 60 do imposto que ela deve e vai poder se creditar de R$ 30 da indústria. E aí a lógica, pessoal, do ponto de vista de transparência, é o quê? O que o consumidor está pagando de imposto no final, esses R$ 60 aqui, nada mais é do que os R$ 30 pagos pela loja, os R$ 30 pagos, os R$ 12 pagos pela indústria, os R$ 6 da tecelagem e os R$ 12 do produtor de algodão. Então, esse que é o conceito de transparência. O que o consumidor está pagando no final é o que foi recolhido de imposto ao longo de toda a cadeia produtiva. Muito legal esse exemplo, né? Só que aqui a gente está olhando para uma cadeia produtiva linear. E aí eu fiz um exercício assim com inteligência artificial que eu fiz o seguinte: como você representaria para mim uma grande cadeia produtiva na economia? E a inteligência artificial me devolveu esse negócio que eu nem sei direito explicar para vocês. Mas se a gente parar um minuto para fazer uma reflexão, quantas empresas têm um fornecedor exclusivo? Olha, vamos supor, eu vendo plástico, eu posso vender plástico para 30 indústrias diferentes. Eu, como uma indústria, eu posso abastecer N lojas diferentes do varejo, né? Então, o comportamento de cadeias produtivas é muito mais complexo do que esse exemplo linear que a gente mostrou. Essa mesma tecelagem, ela vai estar abastecendo várias indústrias. Essa mesma indústria vai estar abastecendo várias lojas. Ou seja, todo esse mecanismo de ampliação de creditamento tributário, ele tende a forçar essas empresas B2B tanto a gerarem créditos, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, quanto estarem em conformidade fiscal para que o seu cliente possa aproveitar esse crédito tributário, tá? E aí essa é a questão. Ah, eu tenho só um cliente grande que representa 70% do meu faturamento, eles têm interesse de ter um fornecedor que maximize ali o aproveitamento de crédito tributário. Os outros 30% que eu atendo, eles vão ter que estar ali dentro desse case que eu tenho com o meu grande cliente, né? A minha decisão sobre regime tributário, sobre a maneira que eu vou lidar com o IVA, ela vai estar muito associada à demanda de uma empresa média, de uma empresa grande, enfim, como eles queiram aproveitar esses créditos tributários. E aí mais para frente eu vou explicar o que muda para a empresa pequena, tá? Porque tem diferenças muito grandes de geração de crédito para quem for optante pelo Simples Nacional e maneiras como lidar com esse IVA diferente, tá? Bom, quais são os benefícios do IVA, da gente ter esse sistema? Primeiro de tudo, eu mencionei no começo, a gente tem uma base ampla de incidências, porque cada vez mais é difícil na economia a gente diferenciar o que é um produto de um serviço. Então, só da gente ter uma regulamentação única de CBS, IBS, uma lei atualizada, enfim, sobre regras específicas, redução de exceções em relação ao sistema atual, já é uma excelente notícia. Segundo ponto, simplificação. A gente transforma 5 tributos em 2 tributos, né, que tem uma mudança ali do âmbito de cobrança, né? Um é federal e o outro vai para os entes federativos. Terceiro ponto importante é não cumulatividade. É o fato de, dentro das cadeias produtivas, as empresas terem o direito de se apropriar mais integralmente de créditos tributários do que a maneira como funciona hoje.
tá? Hoje, grande parte do crédito tributário de empresas vem, por exemplo, só do ICMS, tá? Outro ponto importante, muito relevante, sobretudo para quem está no comércio eletrônico, tributação no destino. O IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS, ele não vai mais ser cobrado na origem, ou seja, aonde essa empresa está. Ele vai ser cobrado conforme para quem essa empresa vende. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma empresa do comércio eletrônico e eu estou numa cidade que tem um benefício fiscal de ICMS. Então eu pago o ICMS conforme a origem, conforme aonde esse produto está saindo e para onde ele está indo. Mas o meu principal mercado consumidor está em São Paulo, por exemplo, né? O que vai acontecer agora é que o IBS, não importa onde essa empresa está, ele vai ser cobrado para onde essa mercadoria vai ser destinada, para onde essa nota vai ser emitida como destino final. Então, se eu estou no comércio eletrônico e eu vendo um produto para São Paulo, o IBS que eu vou pagar, não importa onde eu tô, ele vai ser cobrado para onde eu tô vendendo, ele vai ser cobrado em São Paulo. Então entendam que assim, essa já é um spoiler de que a reforma tributária ela vai mudar vários modelos comerciais. Ela vai reduzir vários benefícios que existem hoje. E tudo isso, pessoal, todos esses pontos que a gente está falando, trazem uma menor insegurança jurídica, que é o que a gente precisa resolver na economia do ponto de vista tributário. Hoje a gente infla o poder judiciário com questões tributárias. O fato das regras não serem claras fazem com que todo mundo esteja insatisfeito. Tanto quem paga, quanto quem arrecada, quanto quem deve, enfim, todo mundo está insatisfeito porque a regra não é clara, você tem margem para discussão jurídica, consequentemente você infla o judiciário com esse tipo de demanda, né? E, pessoal, aí assim, a gente poderia falar muito sobre isso. Nada melhor do que você melhorar o ambiente de negócios de um país do que você reduzir a insegurança jurídica. Você ter mais certeza de como as regras, como são as regras do jogo, como o jogo funciona, certamente você vai estimular muito o empreendedorismo e o crescimento econômico de um país, tá? Não à toa que o IVA, né, esse sistema de tributar sobre o valor agregado, ele não é um invencionismo brasileiro, tá? O IVA ele é um modelo que foi implementado em países europeus a partir da década de 90, lá atrás, tá, pessoal? A gente tá falando aí já de 35 anos de defasagem, quase mais de 30 anos de defasagem. E hoje ele é um sistema que é utilizado em 174 dos 193 países reconhecidos pela ONU. E assim, internacionalmente, ele é reconhecido como o melhor modelo de você tributar o consumo, justamente porque você evita o imposto sobre cascata. Você melhora muito a competitividade, sobretudo do sistema produtivo, tá? Claro que o IVA dual, a criação da CBS e do IBS, né, essas questões específicas, é uma forma da gente adaptar o IVA para a realidade brasileira. Mas a grande, eu diria assim, o cerne desse sistema, que é você tributar sobre o valor adicionado, ele é amplamente utilizado no mundo. Eu acho legal falar isso, porque é algo que traz, acho que, uma segurança maior de como esse sistema vai funcionar. Agora, somos brasileiros, né? Não entramos nunca para perder. Algo que uma introdução de um IVA vai permitir é que a gente se compare melhor a outros países, tá? E hoje a estimativa é que a gente tem uma alíquota padrão de IVA aqui no Brasil em torno de 28%. 28% faz com que o Brasil muito provavelmente tenha o maior IVA do mundo. E aí é um reflexo do nosso sistema, da nossa, sobretudo do tamanho da nossa carga tributária. Então o nosso IVA ele vai ser comparado à Hungria, Suécia e Finlândia, por exemplo. Economias muito parecidas, né? Situações socioeconômicas muito parecidas com a do nosso país, só que não, né? Na verdade, se a gente comparar aqui com vizinhos como Uruguai, Chile e México, por exemplo, a gente tem IVAs aí de 16 a 20, até 22%. E aí fica sempre essa dúvida, né? Poxa, Felipe, por que que a alíquota brasileira vai ser tão alta, né? O que que acontece para a alíquota ser tão alta? E o próprio Ministério da Fazenda confirmou, acho que se não me engano, isso é do final do ano passado, que a alíquota padrão tende a chegar acima dos 26,5%, que é a última proposta oficial. Ela tende a chegar a 28% com as regras que foram aprovadas na regulamentação. Isso porque, pessoal, como eu mencionei no começo, a reforma ela não tem por objetivo nem aumentar e nem reduzir a carga tributária. Então, toda vez que você está discutindo o funcionamento do IVA e você inclui uma exceção ou um regime especial, você pressiona a alíquota padrão do IVA para cima. Deixa eu dar um exemplo, tá? A gente vai ter alguns setores beneficiados. Então, tem setores que vão ter uma redução de 30% até 60% de alíquota de CBS e IBS, e tem alguns setores que vão ser isentos. Acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Ah, nós teremos isenção sobre produtos da cesta básica.
O que que aconteceu na regulamentação no setor político? O pessoal começou a incluir um monte de produto dentro da cesta básica. Quando você dá isenção, quando você amplia o conceito de cesta básica e você traz isenção para um novo segmento, para um segmento alimentício específico, alguém tem que pagar essa conta. Então, toda vez que você cria uma exceção ou que você cria um regime especial, a alíquota padrão, que é a alíquota que o geral vai pagar, ela tem que subir para compensar esse benefício que está sendo concedido. É por isso que a reforma tributária começou ali com uma alíquota de IVA estimada em torno de 22, 23%, passou para 26%, conforme a regulamentação avançou na Câmara e no Senado, chegando até essa estimativa final do Ministério da Fazenda de 28%. Ah, por que que a alíquota não está 100% definida, Felipe? Hoje, basicamente, como essa alíquota vai ser dividida? A gente deve ter em torno de 8 a 9% de CBS, isso já é praticamente uma certeza, que é o que substitui a arrecadação de PIS e COFINS, e o resto a gente vai ter de arrecadação de IBS. Mas como a gestão do IBS ainda está em regulamentação, está sendo discutida, não se tem uma ideia ainda precisa, final, de qual que vai ser essa alíquota padrão, mas certamente ela está para sair. Ainda esse ano a gente deve ter uma certeza maior de qual que vai ser o tamanho dessa alíquota. Mas os últimos estudos já mostram que a gente deve ter uma alíquota próxima a 28%, o IVA mais alto do mundo, tá? Bom, quais são os desafios com a reforma, né? Eu acho que eu falei uma parte boa, porque a gente está mudando algo que não funciona, mas a reforma traz desafios importantes, porque como eu disse para vocês, a gente vai trocar o pneu do carro na estrada, com o carro rodando nem a 120, a 150 por hora, tá? Então é um grande desafio. Primeiro ponto. E aqui eu preciso muito separar a minha formação de economista para a minha atividade aqui, que é prestar uma consultoria para vocês sobre um tema específico, sobre uma mudança, na estrutura da economia. Os benefícios econômicos da reforma, eles vão ser sentidos mais a médio e longo prazo conforme a reforma vá sendo implementada. E o prazo de implementação da reforma é até 2033. A gente vai falar mais sobre esse cronograma para frente. E qual que é a questão? Tem muitos estudos econômicos que mostram que, olha, nossa economia tem um potencial de crescer X% mais daqui 10 anos, daqui 5 anos, talvez, enfim. Mas a realidade do empreendedor, né, hoje nós estamos em uma quarta-feira. A realidade do empreendedor que pensa no médio prazo no Brasil é pensar na semana que vem. Vocês concordam? As empresas, só para trazer uma estatística disso, tá? Em média, pequenas empresas no Brasil têm um índice de sobrevivência de 5 anos. Então vão ter empresas que vão nascer e morrer e a reforma tributária não vai estar 100% implementada ainda, tá? Então a reforma ela é boa, ela é ótima, só que ela traz maiores desafios de curto prazo e os benefícios econômicos vão ser sentidos mais lá na frente. Segundo ponto, quando a gente fala que a reforma tributária ela não vem para mudar a carga tributária da economia, do ponto de vista macroeconômico, mas nós teremos setores que vão pagar mais impostos e setores que vão se beneficiar desse mecanismo de creditamento tributário. Trazer um exemplo bem macro disso, tá? A reforma tributária, como ela foi construída e estabelecida, ela foi muito pensada pelo setor produtivo da economia, pelo setor industrial. E aí, qual que é a grande questão? Quando o setor industrial, como o setor industrial ele vai ter uma grande possibilidade de se creditar, porque não tem nada mais lógico, né, e sobretudo no exemplo que eu mostrei, de pensar que uma indústria ela tem muito consumo intermediário de outros bens para produzir. Mas se uma empresa de serviços, por exemplo, que a grande despesa é pessoal, essa empresa não vai conseguir se creditar muito, né? Ela não vai ter muita oportunidade de crédito com outros fornecedores. E nesse caso, a carga tributária final de alguns setores da economia pode subir de maneira acentuada em relação ao que a gente tem hoje. Então, se de um lado a reforma ela foi pensada para manter a carga tributária total da economia, a dinâmica entre setores vai mudar de maneira substancial. E por fim, o período de transição, tá? Assim, a reforma ela começa o ano que vem de uma maneira bem lenta, ela acelera a partir de 2027, com o início, sobretudo com a implementação da CBS, que é a transição dos impostos federais, e aí ela tem um período mais complexo, que é a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Mas qual que é o grande desafio? Até 2033, até a gente completar essa transição, a gente vai ter existência de dois sistemas em paralelo. Porque qual que é a lógica desse cronograma de transição? Conforme um sistema vai sendo implementado, o outro sistema vai morrendo. Mas isso acontece gradualmente ao longo dos próximos anos.
Então, esse é um desafio, né? Um desafio muito grande, que é entender como esses sistemas vão conviver em paralelo durante essa transição. E aí, pessoal, entrando aqui no debate, né? Agora que a gente tem consegue ter essa noção, assim, geral do que se trata a reforma tributária, a gente começa a falar um pouco sobre os efeitos que isso vai ter no ambiente de negócios, né? Na realidade de vocês empreendedores. Quando o empreendedor fala sobre reforma tributária, obviamente, o que ele quer discutir é, ok, o imposto vai mudar de nome, eu não vou pagar mais aonde eu tô, eu vou pagar aonde eu vendo, tudo bem, entendi a regra do sistema. O que eu quero saber no final é, eu vou pagar mais ou menos imposto? E é lógico isso, essa é a preocupação número um do empreendedor. Uma camada que não está escrita na lei, e aí a gente precisa entender o porquê vai mudar, é a camada de gestão. A reforma tributária vai trazer uma nova necessidade de caixa para empresas de vários segmentos. Ela vai alterar a margem de lucro e o processo de precificação de praticamente todos os setores. Ela vai pressionar para que várias empresas pensem no seu modelo comercial. Ela vai impactar a renegociação de contrato. Muitas vezes, empresas vão estar analisando o perfil tributário de fornecedores e vão ter também mudanças nos sistemas, né? Mudanças nos ERPs. Então, assim, a reforma, ela traz um desafio, obviamente, sobre o volume de impostos que são pagos. Mas existe também uma camada que ainda está invisível para o ambiente empreendedor, que são as mudanças do ponto de vista de gestão, que é onde a gente vai se aprofundar daqui para frente. Primeiro de tudo, e aqui é importante dizer, assim, a reforma tributária, ela não é uma reforma para empresas grandes. Ela é uma reforma que vai mudar o jogo para todo mundo, tá? Então, como eu disse ali no começo, é uma mudança da maneira como as empresas pagam impostos, empresas e consumidores finais pagam impostos no Brasil, e é uma reforma que vai afetar empresas de todos os portes e de todos os setores da economia. Qual o grupo que a gente entende que inicialmente vai ser mais impactado? Sobretudo, empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas, que são fornecedores de outras empresas. Se a gente tentar fazer uma separação aqui, a gente está falando de um grupo de mais ou menos 2 milhões de empresas. Por que que essas empresas vão ser as mais afetadas? Porque elas fazem parte de cadeias produtivas. E aí elas vão ter que lidar com o IVA, talvez de maneira diferente, talvez de uma maneira diferente de como elas fazem hoje com os impostos no Simples Nacional. E aí é muito importante dizer, ah, Felipe, é só a empresa B2B que vai ser afetada? Não, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na sequência da apresentação. Mas basicamente, agora a gente entra no Simples Nacional, né? Na realidade aqui do regime tributário da maioria das pequenas empresas no Brasil. Um ponto inicial, quando se falava de reforma tributária no Brasil, é o seguinte: olha, a reforma ela vai manter o Simples Nacional. O Simples Nacional continua existindo, não vai mudar a essência, não vai ter aumento de carga tributária. Então, muita gente, né, muita empresa pequena falou: poxa, então, se o Simples Nacional continua existindo, discutam aí a reforma tributária e me deixem em paz aqui com a minha DAS. Mas não é bem isso. Porque a reforma, ela introduz mecanismos que vão afetar a competitividade de algumas empresas que aderem a esse regime especial. E aí, para algumas empresas, vai fazer sentido recolher o IVA por fora do Simples ou mesmo mudar de regime tributário. Então, reparem que já é uma mudança de complexidade para a pequena empresa, porque agora não basta mais o pequeno empreendedor dizer o seguinte: olha, o Simples Nacional faz sentido para mim ou não? Agora, além de saber se o Simples Nacional faz sentido ou não, esse empreendedor precisa pensar na maneira que ele vai lidar com o IVA. Eu vou recolher o IVA como eu faço hoje, por dentro do Simples e ter uma carga tributária menor, ou eu vendo para algum outro cliente que está tentando maximizar os créditos tributários, então eu teria que recolher o IVA por fora, e ao recolher o IVA por fora, eu me torno uma empresa que pode se apropriar de crédito das aquisições. E aí, lembram quando a gente falou da complexidade de cadeias produtivas? Imaginem o caso de uma pequena empresa que tem aí 80% do seu faturamento dependente de uma empresa maior. E essa empresa maior vai falar assim: olha, eu estou maximizando aqui o aproveitamento de crédito tributário. Se o seu regime for o Simples Nacional, eu não vou conseguir aproveitar todo o crédito tributário que eu tenho, né? Então, assim, eu não vou conseguir aqui. Você teria que ser 20, até 20% mais barato do que um fornecedor de fora do Simples Nacional, para compensar eu comprar de você. Aí essa empresa vai falar o seguinte: não, eu nem quero perder o contrato, então eu tomo a decisão de recolher os impostos aqui por fora, e aí gera o crédito integral para você.
Como essa empresa vai lidar com essa carga tributária maior? Como ela não vai ficar 20% mais cara? Essa pequena empresa vai ter que pensar na apropriação de crédito das suas aquisições. Então, muitas vezes dentro da economia, uma outra pequena empresa pode ser uma empresa que esteja tentando maximizar os seus créditos tributários também, por conta de um cliente final. É complexo, é uma salada, mas se a gente tentar resumir, é basicamente o seguinte: quando a empresa fala, olha, eu vou optar pelo Simples Nacional, ela vai ter uma nova árvore de decisão. Ela vai poder recolher o CBS e o IBS, que é o IVA, né, na guia do Simples, só que isso vai gerar pouquíssimo crédito para o cliente dela. Por exemplo, para empresas de médio e grande porte. Nesse caso, essa empresa ela vai poder continuar fazendo parte do Simples, mas recolher a CBS e o IBS pelo regime normal, com a alíquota padrão do IVA. Ela vai gerar crédito total para o cliente dela e aí sim ela vai poder tomar créditos também das suas aquisições. Ah, Felipe, eu posso ficar mudando ao longo de um período? Olha, eu sou do Simples, agora eu vou recolher o IVA por fora, agora eu vou recolher o IVA por dentro? Não. Vai funcionar como funciona com o Simples Nacional. Quando o seu contador estabelece que você é do Simples Nacional, essa empresa ela vai fazer uma escolha da maneira como ela vai lidar com o IVA. Entende porque para vários empreendedores pensar sobre reforma tributária tem que ser agora? Porque precisa estar claro para o empreendedor, para o contexto de quem ele compra e para quem ele vende, como ele vai fazer, que decisão que ele vai tomar nos próximos anos. Né? Que regime tributário. Faz sentido ser do Simples Nacional? Depende também. Né? O Simples Nacional é um regime que cobra imposto sobre o faturamento. Ele não faz ali todo o cálculo para cobrar o imposto na última linha. Né? Será que fazer a contabilidade completa, dependendo do setor, é melhor? Pode ser. Então reparem que, apesar da reforma tributária manter o simples, ela traz um grau de complexidade maior para um conjunto muito grande de empresas, para aquelas empresas que prestam serviços ou vendem produtos para outras empresas. Ah, Felipe, a reforma tributária então é só para B2B. Eu vendo para o consumidor final, tô tranquilo, fico no simples, aqui tá tudo bem. Aí eu tenho um outro ponto importante da reforma tributária para dividir com vocês, que é o split payment. Isso nada mais é do que um mecanismo que vai mudar o momento de recolhimento dos tributos. Ou seja, esse é um mecanismo eletrônico que vai antecipar o recolhimento do tributo para o momento da liquidação financeira da operação. Nossa, agora falei grego, hein? Agora falei grego, mas deixa eu trazer um exemplo aqui para ficar bem claro. Eu sou um consumidor, eu vou lá na padaria da rua da minha casa, vou comprar o meu pãozinho, fiz a minha compra, R$ 15, Pix. Passei o Pix. Paguei R$ 15 do pão, mais 28% de IVA. O que é IVA já vai para o fisco, o que é o preço ex impostos fica na padaria. Quais são as duas complexidades que existem nisso para o empreendedor, com esse tipo de pagamento, de receber o valor líquido? Primeiro, necessidade de caixa. Você, grande parte das suas vendas, não vai mais ter aquele exercício, você fecha o exercício e paga o imposto depois, né? Você vai ter que remanejar ali a sua necessidade de caixa. E o segundo ponto, pessoal, é informalidade. Vai ser muito difícil estar na informalidade, mesmo no B2C. Por quê, né? Porque as operações vão ser muito mais rastreáveis. Então, qual é a minha dica? Hoje, uma empresa que é B2C, que grande parte da margem depende de informalidade, tem que começar a pensar nos próximos anos que o sistema tributário ele vai ser muito mais difícil de você burlar com essas novas regras. E é muito simples, pessoal. Quando a gente fala que o sistema vai ser menos complexo e mais transparente, consequentemente ele vai ser mais rastreável, certo? E aí, assim, o split payment, ele é uma realidade, ele está estabelecido na reforma tributária, mas ele está em fase de discussão ainda porque existe um desafio de implementação, né? Existe um desafio tecnológico, mas a ideia é que a gente tenha o split payment, ali, os testes começando entre 2027 e 2028. Então, muda só para o B2B por conta da ampliação do crédito tributário? Não. Tem mudanças importantes para o B2C também, tá? E aí, pessoal, vamos tentar resumir um pouco aqui quais são os efeitos para as pequenas empresas da reforma tributária, pensando do ponto de vista de negócios, tá? Pensando do ponto de vista de gestão. É, Se vocês pedirem assim, Felipe, nessa altura da apresentação, resume para mim o que a reforma tributária muda para uma empresa. Se eu fosse resumir, eu diria o seguinte, olha, a reforma ela altera os preços do que essa empresa compra e os preços do que essa empresa vende. Se a gente pensar em contabilidade e finanças, ela basicamente altera.
todos os parâmetros de negócios dessa empresa. Concordam? Se a gente está falando do preço do que a gente paga ali de insumo versus o preço do que essa empresa vende. E isso é uma questão muito interessante porque eu e meus colegas economistas, a gente adora chegar em conclusões assim, ah, a reforma tributária afeta o setor de comércio desta forma. Ah, a reforma tributária tende a aumentar o imposto desse segmento de serviços em X%. É muito difícil, porque na verdade a reforma tributária para a realidade do empreendedor vai depender de quem ele vende e de quem ele compra. Então o efeito final da reforma tributária, ele é muito singular em cada empreendedor. Por isso que o planejamento tributário para essa nova regra tem que começar agora, muito antes dele de fato estar 100% implementado. Então, falando sobre efeitos, tá? Primeiro efeito é aquele ponto visível que a gente discutiu. Pode ter alteração de carga tributária de diversas atividades, especialmente do setor de serviços. Segundo ponto, a gente vai ter uma necessidade de revisão dos métodos de precificação. Porque se altera os preços dos insumos e mesmo o IVA sendo um imposto que incide por fora, primeiro ponto que o empreendedor tem que conhecer é qual que é o preço líquido do que ele está vendendo em relação aos impostos que estão embutidos hoje dentro desse produto ou desse serviço. Terceiro ponto, se a gente está falando em mudar métodos e processos de precificação, a gente está falando em avaliar margem de cada produto e de cada serviço. Quarto ponto, regime tributário. Faz sentido eu ser do simples? Não, faz sentido eu ser do simples. Eu ainda tenho um bom benefício tributário aqui para o meu negócio enquanto pequena empresa. Tudo bem. E como eu vou lidar com o IVA? Então, o empreendedor ele tende a se aproximar muito do contador para tomar a melhor decisão possível nesse novo contexto. Quinto ponto, avaliar o modelo comercial e a cadeia de fornecedores. Olha, se você tiver que recolher o IVA por fora do Simples, para não ficar mais caro ou ter que lidar com uma carga tributária muito maior, você vai ter que se apropriar de créditos também, né? Se apropriar de créditos significa entender se o seu fornecedor tem potencial de gerar créditos tributários para você. Tudo isso, pessoal, a gente resume no quê? Num aprimoramento de gestão. Então, na verdade, o sistema tributário, apesar dele ser menos complexo do ponto de vista de impostos, ele traz novos desafios, inclusive para as pequenas empresas, do ponto de vista de gestão. Então, ferramentas de gestão que auxiliem vocês nesse processo, bons profissionais sobretudo, tempo para pensar em tudo isso, certamente vai ser um grande diferencial. E é o que eu falei. Maior transparência significa também maior rastreabilidade. As pequenas empresas têm que tomar muito cuidado com a informalidade, porque cada vez mais nesse novo sistema isso tende a ser combatido. E aí, eu chegava geralmente nesse ponto aqui e eu sentia uma certa frustração dos empreendedores no seguinte: olha, eu entendi mais ou menos assim o que você quis dizer do sistema. Você construiu um triplex na minha cabeça sobre várias dúvidas que eu tenho que ter. Eu preciso conversar com o meu contador, mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer a partir de agora. Então, primeiro ponto para mim, assim, plano de ação em 3 passos simples. Buscar informação para compreender essas mudanças. Eu acho que quem está aqui está no caminho correto. Procurar entender o que é a reforma tributária, como ela vai afetar o negócio, como lidar com esse período de transição, é certamente o ponto inicial. Então, buscar informação, buscar conhecimento. Segundo ponto é trazer tecnologia que ajude nessa fase de transição e também no planejamento de mais médio prazo. Então, pessoal, tem que ter um bom sistema. Todas essas decisões que eu falei partem de se analisar toda a cadeia a qual vocês estão inseridos. Quem faz a gestão ali no papel e caneta vai ter muita dificuldade, tanto de ter essa própria reflexão, quanto de ter um processo de consultoria ali com o seu contador. Então, ter um bom sistema é um grande diferencial. Então, começar implementando um bom sistema que auxilie, enfim, que permita que vocês tenham acesso em tempo real aos dados do negócio, estruturem o fluxo de caixa, enfim, certamente vai fazer uma grande diferença. E por fim, está próximo do contador. É o contador que vai estar junto com vocês para compreender esses efeitos singulares da reforma tributária no seu modelo de negócio. E aí, se a gente for resumir aqui, um direcionamento mais tático dentro da empresa. Primeiro ponto, para mim, é capacitação de time. Para empresas que têm mais colaboradores ou que já contam, né, com um empreendedor e um departamento financeiro, todo mundo tem que estar na mesma página. O pessoal tem que entender de reforma tributária e os desafios de gestão que a reforma tributária pode trazer para a realidade daquele negócio.
Segundo ponto, aqui é um ponto para estar mais próximo do contador, é fazer um diagnóstico fiscal. Então, compreender e classificar todos os tributos que são pagos hoje abertos por produto ou serviço e simular a nova carga tributária com o IVA, né? E aqui, qual que é a ideia? É identificar produtos que tenham maior variação de carga, produtos que vocês tenham que ajustar mais o processo de precificação nos próximos anos. Terceiro ponto, analisar a precificação. E aqui é o seguinte, quando a gente fala de precificação, é aquela coisa. Olha, eu vou ter um aumento de carga tributária, possivelmente, num determinado serviço, num determinado produto que eu ofereço. Nada melhor do que aproveitar esse processo de transição para fazer essa readequação de preço de maneira suavizada. Porque é um conceito para vários setores da economia, é o conceito de elasticidade de preço. Quando vocês aumentam o preço, a expectativa é de que haja um efeito negativo nas vendas, né? Então, ter esse processo suavizado pode mitigar muito esse efeito de mudança de precificação no tamanho das margens da empresa, tá? E por fim, pessoal, tomar muito cuidado com contratos que são assinados a mais longo prazo, porque as grandes empresas já estão de olho nas mudanças da reforma tributária. Então, quando vocês assumem um compromisso de mais longo prazo com uma outra empresa, precisa entender ali o momento que a empresa vai estar, o momento da reforma tributária que nós vamos estar, e, sobretudo, também entender a estrutura de fornecedor para quem tiver dentro de uma cadeia produtiva e tiver oportunidade também de adquirir crédito. Parecem quatro passos fáceis, mas se a gente parar para pensar, a gente está falando de pilares, é, diria assim, primários do negócio. A gente está falando sobre preço, sobre regime tributário, sobre avaliar a margem de produto, se esse produto ainda faz sentido, não faz sentido para a minha realidade, enfim. Então é por isso que quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de um cronograma longo, mas os desafios de gestão são desafios que já começam a valer a partir de agora, tá? E aí, assim, como eu disse, a reforma tributária, ela tem um cronograma longo, né? Então, 2024, o tema ainda estava morno, né? Tinha um processo de regulamentação acontecendo. O ano que vem a reforma tributária começa de fato com alíquotas teste ainda do CBS e do IBS. Alguns pontos importantes. Já está sendo testado um novo modelo de notas fiscais pela Receita e já existe dentro da Receita um grupo de 500 empresas testando o recolhimento de CBS. Então, assim, a reforma ela já tá acontecendo, tá? Em 2027, a gente já tem a extinção de PIS e COFINS, que começa a valer também, tem a instituição do imposto seletivo. Então, a partir de 2027, CBS, esse pedaço do IVA já está valendo. E aí a gente tem um cronograma mais longo de transição do ICMS e do ISS para o IBS até 2033. Em 2033, todo o sistema, como eu mostrei para vocês, é como ele vai funcionar. E aí, de fato, a gente vai ter a substituição completa dos tributos antigos pelos novos. Ah, Felipe, como vai acontecendo o balanço disso ao longo do tempo? É, 2028, 2029, 2030, a gente vai tendo um aumento percentual da participação de arrecadação com o IBS, espelhado em uma queda da arrecadação do ICMS e do ISS. Então, nada mais é do que você ir matando um sistema e construindo outro. Então a reforma ela não institui apenas um imposto novo, é um imposto que vem para mudar a realidade como ela é hoje, tá? E aí, pessoal, rapidamente compartilhando com vocês umas pesquisas que nós fizemos aqui com a nossa base de clientes para entender quais são os desafios do ponto de vista dos empreendedores hoje das pequenas empresas, tá? Então, o primeiro ponto que a gente perguntou por aqui para a nossa base de clientes é: na avaliação de vocês, pequenas empresas, o seu negócio vai ser afetado pela reforma tributária? 65% respondeu que sim, outros 35% responderam que não. E aí, isso nos causa uma certa estranheza, porque, como eu disse, a reforma tributária vem para afetar todos os negócios, tá? Então, tem uma grande parte do mercado que ainda não está totalmente preparada, não está antenada no tamanho dessas mudanças aqui nos próximos anos. Outro ponto importante é que a gente testou, e aqui copo meio cheio, copo meio vazio, se os empreendedores têm conhecimento do que se trata a reforma tributária. E aqui a gente tem praticamente metade respondendo corretamente e outra metade, outros 40%, respondendo alternativas ainda incorretas, né? Então, assim, o conhecimento sobre a reforma tributária ainda não está muito disseminado na economia. Terceiro ponto importante: 75% dos empreendedores sinalizaram que esperam um papel mais estratégico
dos contadores com a implementação da reforma. Então, o contador, pessoal, sobretudo do pequeno empresário, vai ser o grande parceiro que vai auxiliar nesse processo de planejamento e de consultoria. É uma pesquisa mais recente que nós fizemos, né? Se o empreendedor enxerga que a reforma tributária vai afetar os preços do que ele compra e do que ele vende. E aí, de novo, a gente tem meio a meio. Então, se a gente atualizar agora para o primeiro TRI, a gente pode dizer que uma parte grande do mercado ainda não mapeou, não compreendeu que a reforma tributária vai alterar muito a precificação, tanto de quem ele compra quanto a dele próprio. E um ponto mais relevante, pessoal, quando a gente pergunta para esse empreendedor, quando você quer se planejar sobre reforma tributária? Esse empreendedor responde, 88% respondeu 25 ou 26. Então, apesar da gente ainda não ter os conceitos estabelecidos, o mercado já entendeu que todo o planejamento de gestão e a compreensão dos efeitos dessa reforma para a realidade de cada negócio precisa ser avaliada no curto prazo, tá? Pessoal, eu quero, só para a gente poder finalizar aqui, compartilhar com vocês algumas agendas, educacionais e de dados que nós temos aberto para todo o mercado de PMS no Brasil. Esse aqui é o IOD PMS, que é o índice econômico que a gente faz aqui na UMIE para compreender o desempenho econômico das pequenas e médias empresas brasileiras. E esse indicador ele é muito relevante, pessoal, porque vocês, pequenos e médios empreendedores, podem usar esse indicador como um bom referencial do que está acontecendo no negócio de vocês. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, por exemplo, aqui nesse dado do primeiro trimestre, que um empresário do comércio consiga medir ali que ele teve um crescimento de 3% no faturamento real do negócio dele. Pô, crescer o faturamento é excelente, ainda mais se esse crescimento está superando o crescimento da inflação. Mas, na verdade, o mercado que ele está inserindo está crescendo 7,9%. Então, tem oportunidade na mesa, né? O mercado está crescendo no ritmo mais acelerado que esse negócio. E aí a gente pode pensar no outro lado, por exemplo, se a gente olhar o IOD Serviços que está de lado, uma empresa de serviços que teve ali um crescimento de 1 a 2% do faturamento, parece pouco, está crescendo no momento que o mercado está estagnado. Então, esse daqui é um excelente referencial para que empreendedores, né, conheçam o que está acontecendo na economia brasileira e tenham um referencial do que está acontecendo no seu próprio setor ou na sua própria região, porque a gente também tem esses indicadores abertos regionalmente. Se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre essa agenda, basta digitar IOD-PMS no Google, o primeiro link que aparece ali vai para a página da UMIE, e ali tem todas as nossas pesquisas de mercado, os relatórios que a gente faz sobre o desempenho do mercado de PMS no Brasil, enfim, todo mês tem uma informação nova ali para que vocês possam ter mais conhecimento do que está acontecendo no mercado. E para quem quer conhecer um pouco mais, né, quer entender um pouco mais de maneira mais aprofundada esses pontos que eu trouxe hoje aqui, rapidamente, a gente tem uma plataforma de cursos na UMIE que chama UMI Academy, e dentro da UMI Academy, a gente tem esse curso que é 100% online, gratuito, que é Reforma Tributárias para PMS, que nada mais é do que um curso mais ampliado, né? Tem um e-book ali, enfim. Então, quem quiser um material mais aprofundado do que a gente discutiu aqui, ali na UMI Academy a gente tem todo esse conteúdo para que vocês possam revisitar o tema, porque eu sei que se trata de um tema muito, muito complexo, tá? É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu. Acho que eu até estendi um pouco aqui o que eu tinha combinado com vocês, mas é um tema bastante complexo, os desafios são grandes e eu estou à disposição aqui se alguém tiver alguma dúvida, enfim, algum comentário, e, enfim, fiquem à vontade.